Te adoramos, Deus. Te adoramos porque nós sentimos a Tua presença neste lugar, Pai de amor. Nós somos mais que dois reunidos no Teu nome. Nós sentimos o Teu agir neste lugar, Senhor Deus. Esse lugar somos nós, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Me usa, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Que nós saiamos daqui nesse dia, ó Deus, transformados e guiados pelo Teu Espírito, para viver o Teu querer, Pai de amor. Continua a falar os nossos corações. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus de amor. E o Senhor nos amou primeiro e nós queremos Te amar cada vez mais. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você escolheu estar no melhor lugar nesse dia, que é a casa do Senhor, para cultuar a Deus. E esses dias Deus tem falado muito no meu coração sobre algo que eu preciso trazer para os irmãos. Sobre estar com e estar em Cristo. Estar com e em Cristo. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos estar fazendo a leitura do 1 ao 20. Marcos, capítulo 5. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Pode ficar sentado. Achei? Marcos 5, do 1 ao 20. Achei? Deixa a sua Bíblia aberta. Acompanhe a leitura para nós fazermos a leitura e os irmãos acompanharem a leitura que está na projeção. A palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando em grande voz dizia: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos.
e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe em paz para a tua casa nessa manhã. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Me usa, Santo Espírito, porque eu não sou nada sem ti, Deus, mas eu quero ser a tua boca nessa manhã. Fala aos nossos corações, e o teu Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, o teu Espírito que dá o entendimento, ilumina o nosso entendimento. Faz o teu agir nessa manhã, que nós saímos aqui guiados por ti, e que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu fale debaixo da tua direção. Em nome de Jesus que eu oro, Santo Deus. Amém. Estar com Cristo e em Cristo. Eu quero ser simples, eu quero ser sucinto, para poder falar aos irmãos nessa manhã. Com Cristo, eu volto a enxergar, eu passo a andar, eu começo a falar, eu trato o fluxo de sangue, eu sou curado da enfermidade, sou ressuscitado de entre os mortos, sou liberto da possessão demoníaca, sou alimentado com o pão e o peixe da multiplicação, eu ando sobre as águas, eu desfruto das suas maravilhas e dos seus sinais, participo de cultos e celebrações tremendas e outras coisas mais. Com Cristo. Você já teve uma experiência com Cristo? Amém? Eu também já tive. Uma só não, muitas. Muitas vezes eu vi o agir de Cristo na minha vida. E com Cristo são grandes as coisas que a gente consegue enxergar. Com Cristo. Eu não sei você, mas eu já fui curado de uma enfermidade que os homens disseram que eu estava morto. Eu não sei você, mas todos os dias nós somos libertos com Cristo de sofrer uma queda na rua, de sermos assaltados, de sermos agredidos e outras coisas mais. E são muitos os sinais que nós podemos enxergar Cristo, o agir de Cristo na nossa vida. Com Cristo, nós somos mais do que vencedores, amém? Nós podemos ter muitos tipos de experiência com Cristo, não só dentro do encontro com Deus, não só dentro do templo, da comunhão com os irmãos, nos cultos que nós prestamos a Deus junto com outros irmãos. Com Cristo, nós podemos ter muitas experiências. Aí você pode me perguntar, então, pastor Roland, basta eu estar com Cristo e tudo bem? De forma alguma. Com Cristo, nós também temos que ir para a cruz. Sermos transformados à sua imagem e estarmos em Cristo. Parte do corpo. Nós não devemos só ter experiências com Cristo, mas nós temos que deixar que Cristo nos transforme, para nós fazermos parte do corpo, para que outros enxerguem Cristo em nós, em mim e em você. Não basta eu ter experiências com Cristo, é preciso que outros enxerguem Cristo em mim. Porque Deus ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o pecado, ele nos corrompeu. A mentira do pecado nos corrompeu. Porque Deus ele nos criou para nós termos vida eterna com Ele.
Mas nós quisemos tomar o lugar que era o de Deus. A mentira do pecado. Eu sempre falo isso, né? O pecado ele é como um cartão de crédito. Você pensa que você tem dinheiro, mas você tem, na verdade, uma dívida a ser criada no seu nome. E a dívida que o pecado nos traz, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus, ele veio e pagou a dívida que era nossa. E o ato de salvação é um ato à salvação. Você ter uma experiência com Cristo, uma experiência de salvação, é tremendo. É um ato. Mas nós temos a necessidade de entrar no processo de santificação, de imitação, não do pastor Roland, mas imitação de Cristo Jesus. Nós somos chamados a voltar à nossa essência. Nós somos chamados a ser como Cristo Jesus é. Nós precisamos ter Cristo em nós. Com Cristo, a gente pode ter muitas experiências, a gente pode buscar Cristo porque eu estou com limitações e problemas que são temporais, que são momentâneos, que são passageiros. Eu busco a Cristo porque eu estou enfermo no meu corpo físico. Mas eu tenho que buscar muito mais Cristo pela enfermidade que eu tenho, que é a enfermidade do pecado, que é a enfermidade de morte eterna. Eu busco a Cristo porque eu estou com dificuldade no meu relacionamento conjugal, mas eu tenho que buscar Cristo também, porque eu estou com dificuldade no meu relacionamento com Deus, por causa do meu pecado que me afasta da presença dEle. Eu posso ter muitas experiências com Cristo, mas eu preciso estar em Cristo. Com Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Com Cristo nós somos chamados para a morte. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe qual é a grande questão que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos? Que a gente precisa prestar atenção. Não adianta eu ter muitas experiências com Cristo. Nossa, mas eu senti um vento, senti um calor, senti um arrepio, senti uma... Nossa, que experiência com Cristo que eu tive. Fui naquele culto, foi tremendo. Com Cristo foi... Nossa! Com Cristo foi tremendo. Mas eu não deixo Cristo mudar a minha vida. Mas fora do ambiente religioso, não vem Cristo em mim? Fora do templo, as pessoas não enxergam que eu sou cristão, eu tenho que contar que eu sou cristão. Você precisa fazer isso? Eu preciso fazer isso? Eu preciso contar que eu sou membro da primeira igreja batista em Batiba? Eu preciso contar que eu sou evangélico? Porque outros não enxergam isso em mim? Porque outros não veem mudança na minha vida? O que tem sido Cristo para você? Experiências com? Você tem visto os sinais e as maravilhas que Cristo faz, mas não tem deixado Ele mudar a sua vida? Você ainda continua na mentira? Você ainda continua satisfeito com o pecadinho? Mas eu não consigo, pastor, é muito difícil para mim, né? Abandonar a pornografia, a masturbação, abandonar a sonegação de imposto, o roubo. Só chego atrasado no meu serviço, mas o palavreado.
Eu falo um palavrãozinho vez ou outra, mas todo mundo fala. Mas não. No templo eu falo em voz alta. Eu oro, eu falo mistério. É maravilhas. Oh, aleluia. Eu canto, eu danço, eu pulo, eu toco instrumento, eu faço todas as manifestações que os escribas e os fariseus faziam. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Não é aqueles que estão com Cristo. Deixa eu te contar, Judas andou com Cristo também. Judas, ele presenciou todas as maravilhas que ele fez. Ele viu ressuscitar mortos, ele viu os enfermos serem curados, ele viu Cristo transformar água em vinho, ele viu muitas maravilhas que Cristo Jesus fez, mas ele esteve sempre com Cristo, nunca deixou Cristo estar nele. Não adianta dizer que ele é o seu Salvador, se você não deixa ele ser o Senhor da sua vida. Se você não deixa ele mudar a sua vida. Eu sou o pastor chato, né? Toda hora eu estou chamando para ler a Bíblia, para ler a Bíblia, para ler a Bíblia. Que cara chato. Toda hora eu estou chamando para ler a Bíblia, né? Não é chato, não entendo nada daquele negócio. Aí tem que ficar lendo aquele troço. Para. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, de Cristo. Se você não lê a Bíblia, você não se fortalece. Você não se arma. Deixa eu te contar, tem a armadura do Espírito. A armadura do Espírito é o capacete da salvação. Capacete da salvação. É a convicção, a esperança, a certeza que você tem de salvação em Cristo Jesus. O cinturão da verdade. Verdade que é Cristo. A couraça da justiça. O escudo da fé. Tudo isso é arma de defesa. Só tem uma única arma que é a arma de ataque. É a espada do Espírito, que é a palavra. Você vai ficar só se defendendo, né? Só se defendendo, só se defendendo, só se defendendo. Segundo Coríntios capítulo 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu quero te dizer, meu amado, é que não adianta vocês terem experiências com Cristo. Isso é bom, isso é tremendo, não é? É tanto te falando que você não deve ter experiência com Cristo, é isso que eu estou falando? Não. É tremendo, é excelente, é muito bom, é válido. Você deve buscar experiências com Cristo, mas você deve deixar Cristo estar em sua vida. Você deve deixar que outros enxerguem, que outros enxerguem Cristo na sua vida. Porque senão não fez nenhuma diferença você ter milhares, centenas de experiências com Cristo e não deixar Cristo mudar a sua vida. E você continuar se satisfazendo com os prazeres, com a mentira do pecado. Aí, pastor Roland, mas o que é que tem a ver o texto que o senhor leu? Do gadareno ou do geraseno, são diferentes as interpretações, é a mesma coisa, os gerasenos ou gadarenos. Deixa eu contar para você, o que tem a ver? Jesus Cristo, quando ele chegou lá em Gadária, ou na região dos gadarenos, a primeira pessoa que foi até Jesus Cristo, uma única pessoa, foi até Jesus. Era o endemoniado, que vivia no meio dos sepulcros, que eles já tinham acorrentado ele, que eles já tinham feito de tudo, eles já tinham tentado parar ele, já tinham tentado curar ele, já tinham tentado mudar ele. Ninguém via esperança na vida daquele homem.
Ninguém via solução para aquele cara. Ele teve sim uma experiência com Cristo. Ele teve uma experiência de libertação da possessão demoníaca. Era uma legião que estava sobre ele. Ele foi liberto para a glória de Deus. Aí quando Jesus Cristo foi expulso, ele ia voltar para a outra região. O cara que tinha sido... Olha que tremendo. Não cita nem o nome do cara, do homem. Fala só que ele era daquela região, da região dos Gadarenos. Não tem nem o nome do cara na Bíblia. Mas olha como é que fez diferença Jesus Cristo na vida dele. Ele pediu para continuar com Jesus Cristo, para entrar no barco com Jesus e partir, porque Jesus Cristo falou assim, não, filho. Volta para os seus. Vai para a sua família, para a sua região. E fala lá do que Deus fez na sua vida. Olha o que está no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Agora eu vou te explicar um pouquinho mais. Foram pelo menos duas, as multiplicações de pão que tem na Bíblia. A primeira vez que Jesus Cristo foi em Decápolis foi essa. A música que a gente está cantando bastante e que é uma realidade nas nossas vidas. O que deixa as 99 só para me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante amor de Deus. Antes de Jesus Cristo chegar em Decápolis, eles passaram pela uma turbulência. Jesus Cristo falou, vamos para o outro lado. Os discípulos entraram no barco. Quando eles estavam no meio do caminho, teve uma tempestade. Jesus falou assim, estava lá tranquilo, deitado, dormindo. Os discípulos foram lá, incomodaram ele, acordaram ele. Senhor, não te importas que morramos? Então a tempestade que está aí. Jesus falou assim, homens de pouca fé, aquieta mar. Acabou tudo. Passou por aquela tempestade, né? Chegou lá em Decápolis, teve uma única experiência. Ele tirou os demônios daquele homem que ninguém via esperança. A população toda expulsou Jesus de Decápolis, porque eles preferiram os 2.000 porcos que morreram afogados do que a presença de Jesus Cristo. Aí aquele homem que teve uma experiência com Cristo pediu, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou assim, não, filho, eu já fiz o que precisava ser feito. Ele mudou as emoções, o pensamento, o corpo, até o contato social daquele homem, porque todo mundo achava ele indigno de ter contato com ele. Jesus Cristo teve uma experiência com ele, mas esse homem, que ninguém via esperança nele, deixou Cristo Jesus mudar a vida dele. E ele foi nova criatura em Cristo Jesus. Quer que eu te prove por quê? A primeira vez que Jesus Cristo foi em Decápolis, ele só teve a experiência com esse homem, a população toda veio ficar revoltado com Jesus, com raiva e com medo ao mesmo tempo. Expulsaram Jesus, falou, sai daqui, porque eles preferiram os 2.000 porcos que morreram afogados. Mas cerca de 2 anos e meio depois, Jesus Cristo voltou a Decápolis. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 9, está falando sobre a segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus Cristo fez. Foram para mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa mesma Decápolis, de onde Jesus Cristo foi expulso por causa dos 2.000 porcos, a segunda vez quando Jesus Cristo voltou, eu tenho a convicção que por causa desse homem, que foi
testemunha de quem era Jesus Cristo, porque ele andou nas 10 cidades e ele pregou para todas as pessoas o que Jesus Cristo tinha feito de tremendo na vida dele. A experiência que esse homem teve com Cristo fez mudança na vida dele, e Cristo mudou a vida dele. E em Cristo, esse homem, o gadareno ou o geraseno, fez diferença nas 10 cidades. E quando Jesus Cristo voltou, eram mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, que foram escutar Jesus Cristo falar. Aqueles que expulsaram Jesus vieram correndo para poder ver Jesus e estar com Jesus, porque a experiência que Jesus Cristo teve com o gadareno não se limitou o com, mas em Cristo o gadareno anunciou o evangelho, viveu o evangelho naquelas 10 cidades, e milhares de pessoas foram procurar Jesus Cristo. Eles tiveram uma experiência, eles com Cristo comeram do pão e do peixe que foi multiplicado. Mas eu tenho a convicção de que não foi só isso. Dentro daquelas milhares de pessoas, de homens e mulheres, houve também mudança de vida. Eles não tiveram simplesmente uma experiência com Cristo, mas eles foram transformados por Cristo. Eu não quero que eu e você sejamos como aqueles que fazem parte da multidão, que quando Jesus Cristo trouxe uma palavra um pouco mais dura, um chamado à mudança, à transformação de vida, eles abandonaram Jesus, aqueles discípulos, aquelas pessoas que faziam parte da multidão, que ficavam seguindo Jesus. Quando Jesus Cristo deu uma chamada mais forte, chamado de mudança, de transformação de vida, grande parte deles fugiu. Aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus Cristo, Ele todos os dias, Ele nos chama para uma mudança de vida. Deus enviou o Seu Filho, o exemplo, a pessoa perfeita, o único homem perfeito que já existiu, se chama Jesus Cristo. Nem Adão e Eva, que foram os primeiros, os pais da humanidade, foram perfeitos. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos mostrar o que nós devemos ser, como nós fomos criados para ser. Ele resumiu o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitos querem estar com, desfrutar das maravilhas, da presença de Cristo, mas ainda se satisfazem, se amoldam com esse mundo, são amigos do mundo, escravos do pecado, não tomaram a cruz, não morreram para si mesmos. Aí sabe o que Jesus diz? Lá em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vivem com esperança no que é passageiro, bens, dinheiro, saúde, força, trabalho, política, prazeres, viagens, conquistas, status, cargos, títulos, propriedades, coisas que são passageiras. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Em Cristo, nós somos nova criatura. Em Cristo, nós temos vida eterna. Se nós esperamos em Cristo só para essa vida, só para esse... A Bíblia diz que o nosso tempo aqui nessa terra é 70, 80 anos, passando disso, canseiro e enfado. Se nós esperamos só em Cristo para esse tempinho chulo, pequeno aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
aparenta nova vida, santidade, intimidade, está sempre no ambiente religioso, em momentos de comunhão junto com outros, pregando, orando em voz alta, dançando, cantando, tocando instrumentos, trazendo revelações de Deus e etc. Como o próprio Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Mateus 23, 27. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Desfrute das maravilhas com Cristo, mas permita que Ele viva em você e te dê uma nova vida. Amados, Cristo Jesus, Ele está prestes a voltar. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Se não para mim, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro eu creio que está prestes a voltar. Mas o nosso tempo é 70, 80 anos, passando disso câncer enfado. Nós não vamos ficar para a semente, né? A eternidade que Deus tem para nós não é nessa terra, é nos céus. Novos céus e nova terra, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais fome, onde não vai ter mais sede, onde toda a tristeza, a angústia, a ansiedade, tudo o mal que a gente sofre por causa do pecado, lá não vai ter. Mas nós precisamos ter nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos nos satisfazer com as experiências com Cristo. Nós precisamos deixar Cristo Jesus mudar a nossa história. Nós precisamos deixar que outros enxerguem Cristo em nós, em mim e você. Porque se nós estamos satisfeitos com esse tempo pequeno aqui na terra, Deus não nos criou para isso. E Ele quer te dar nova vida. E eu te convido a fechar os seus olhos e falar com Deus sobre isso. Arrependimento, fé sincera e obediência. Esse é o tríplice para a salvação. Com seus olhos fechados, confesse para Deus aquilo que você precisa mudar. Aquilo que você sabe que precisa mudar na sua vida. Se arrependa. Fé sincera. Tenha a convicção de Cristo Jesus, Ele te perdoa. O sangue de Cristo Jesus, Ele foi suficiente para perdoar todos os meus e os seus pecados. Não tenha dúvida disso. Todos os seus pecados, Cristo Jesus, Ele lavou com o sangue de Cristo na cruz. O sangue dele foi derramado para perdoar todos os seus pecados. Peça a Ele para te perdoar. Aceite o perdão que Ele tem para você. Não tenha dúvida. Ei, para de ter dúvida. Ele te perdoa. O ladrão da cruz, ele estava lá digno de morte de cruz. E Cristo Jesus prometeu vida eterna com ele. Para ele. Independente do que você já cometeu, Ele pode te perdoar. Ele quer te perdoar. Ele quer te dar vida. Seja sincero com Ele, vai. Seja sincero, vai. Pede perdão a Ele. Pede agora para o Espírito Santo te ajudar a ter uma vida como Cristo quer que você tenha. Mostra para Ele o desejo que você tem de viver em Cristo e ser nova criatura. Conhecer mais a Jesus e viver por Ele, para Ele, porque você é dele.
Eu vou ser simples nessa manhã. Eu quero convidar para se colocar de pé aqueles que querem continuar ou passar a viver Cristo aqui nessa terra. Estar em Cristo. Se coloque de pé e continue de olhos fechados. Santo Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque em Cristo nós somos nova criatura. Nós te agradecemos porque todo o preço do nosso pecado, Cristo Jesus, o teu Filho, pagou na cruz por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá mais uma chance de mudança de vida. Que nós não deixemos para amanhã o que o Senhor pode fazer em nossas vidas hoje, Pai. Vem com o teu Santo Espírito na vida de cada um dos teus filhos, dos teus servos que estão aqui nessa manhã, Pai. Transforma e dirige as nossas vidas. Nos usa, Santo Deus, como exemplo. Exemplo na maneira de falar. Exemplo na maneira de agir. No amor, na fé e na pureza, Santo Deus. Nos ajude a ser santos como só Tu és, Papai. Transforma a nossa vida, Senhor Deus. Que todo pecado caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra toda a armadilha do inimigo. Nos coloca, ó Deus, toda a armadura do Teu Santo Espírito. Nos faz defender de toda a investida do diabo, ó Deus, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade. Mas nos impulsiona, Deus, e direciona para ler, meditar e praticar a Tua palavra todos os dias, Papai. Que nós não tenhamos comunhão contigo só nesse ambiente que é de junto com os irmãos, mas que nós tenhamos o a sós contigo, Pai. Que nós tenhamos o desejo e a dedicação de investir tempo contigo, Senhor Deus. De falar contigo a sós. De ler a Tua palavra e deixar o Senhor falar conosco, Senhor Deus. Faz a Tua obra, Santo Espírito. Vai convencendo da justiça, do juízo. Vai iluminando os corações para enxergarmos aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Nos faz ouvir a Tua voz, nos faz enxergar a Tua vontade, Pai. Guarda a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor Deus. Que nós não sejamos mais os hipócritas, os que vivem para que outros vejam, mas que nós sejamos verdadeiros em Ti, Senhor Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor conhece os nossos corações, Pai. Nos transformas para nós vivermos a Tua vontade. E que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Cobre-nos com a Tua graça, com a Tua presença, com o Teu amor. E que outros enxerguem a Tua presença em nós, Cristo Jesus. Que nós sejamos os Teus olhos. Que nós sejamos a Tua boca. Que nós sejamos as Tuas mãos. Que nós sejamos os Teus pés, Cristo Jesus. Que nós vivamos por Ti e para Ti, porque nós somos Teus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Santo Espírito, o Senhor conhece os nossos corações. E é por isso que nós clamamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Perdoa todos os nossos pecados, Papai. Perdoa as palavras que nós dizemos que não são do Teu agrado. Perdoa todo o comportamento, todas as nossas ações. Perdoa, Senhor Deus, todos os maus desejos do nosso coração. Perdoa, Senhor Deus, o bom ato que nós podemos fazer e nós não fazemos. Enche, Senhor Deus, enche com Teu Santo Espírito a Tua igreja reunida aqui neste lugar. Que nós vivamos por Ti e para Ti, porque nós somos Teus. Seja feita a Tua vontade, Pai. Nós oramos a Ti, em nome daquele que era e que é e que há de vir. Nós oramos a Ti em nome daquele que fez grandes coisas em nossas vidas.
Nós oramos a Ti em nome daquele que está em nós, e nós queremos refletir da presença de Cristo Jesus, o Teu Filho, Deus. É no nome do Teu Filho amado, do nosso Salvador, mas também do nosso Senhor Jesus Cristo. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos, Senhor Deus. Amém. 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 Pode se assentar. Deixa eu te contar uma coisa. Não tem nenhuma outra pessoa que tinha que estar aqui. Deus escolheu você para estar aqui, tá bom? Não pensa, essa palavra aí encaixar direitinho para não sei quem. É para você. Eu tenho uma boa notícia para te dar. E eu tenho uma missão para te dar também. Nessa noite, eu creio que para a glória de Deus, se Deus permitir, eu creio que Ele vai permitir, nós vamos ter aqui o coral da Cristolândia. 50 pessoas vão estar vindo da Serra para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor junto conosco, para testemunhar das grandes coisas que Deus fez na vida deles e está fazendo. Porque eu creio que eles já tiveram experiências com Cristo. Aí o caso deles, experiência de libertação das drogas. Mas se limita a isso? É suficiente? Só isso? Só isso é suficiente? Não. Eu creio que Deus está vivendo neles e através deles. E nós vamos enxergar nessa noite, através dos testemunhos que eles vão dar. Eu te convido a estar aqui, às 19h30. 19h30 talvez você consiga achar um lugar. Às 19h30 que vai ser o culto dessa noite. Convide muitas pessoas. Se você tem amigos, se tem pessoas que têm dificuldades com dependência química, em especial esses. Mas não tenha foco em falar assim, vão lá porque tem uns drogados que... Eles já foram dependentes químicos. Hoje eles são filhos de Deus. Eles já foram escravos da drogadição. Hoje eles são servos de Cristo Jesus que transformou a vida deles. E eu te convido para estar aqui hoje à noite. Hoje é culto missionário. Se você ainda não entregou o seu propósito, o seu alvo, hoje é o último dia não, porque quarta-feira ainda tem culto. Então você pode entregar o envelope. Mas toda a oferta que for depositada no gasofilácio hoje é oferta missionária. Deixa Deus te usar e oferte com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Faça não com peso, nem por constrangimento. Mas saiba que quando você oferta para missões, você está investindo no reino. Aqui você tem condições de investir no reino em Batiba. Mas tem outros lugares espalhados no Brasil que eu e você não podemos ir. Mas Deus mandou os missionários deles para lá. Primeiro ore por missões no seu estado, em especial nesse momento por missões nacionais. Movidos pela, nós temos missionários espalhados pelo Brasil. Mas deixe Deus te usar também. Deus te deu com abundância, com fartura. Então oferte com alegria. Está arrochado? Está ainda apertado? Mas oferte o quanto você puder. Não faça dívida para ofertar, certo? Entende? Não faça dívida para ofertar. Mas se você tem condições, oferte com alegria. Porque esse é investimento e Deus, Ele retorna. Ele dá em dobro àqueles que fazem isso com alegria. Que Deus te use cada vez mais. Gostaria de convidar a equipe de louvor para estar à frente. As camisas da campanha, se você encomendou, chegou. De preferência, venha também com a camisa. Hoje à noite, com a camisa da campanha de missões. Se você comprou a Movidos pela Graça, Movidos pela Graça. Se você tem outras, venha com a camisa de missões. Hoje é um culto missionário. Vamos cultuar a Deus com alegria. Se você puder, se você quiser, claro. É livre-arbítrio, né? Se Deus faz isso, quem sou eu para te obrigar, né? Vamos nos colocar de pé. Deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Feche seus olhos para nós falarmos com Deus. Estenda suas mãos. Senhor Deus, o teu povo está aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe os seus filhos para cultuar ao Senhor nesse dia. Obrigado porque o teu Espírito falou aos nossos corações.
Eu lhe rogo que o Senhor esteja abençoando rica e poderosamente a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor Deus. Enche-os com o teu Santo Espírito, faz com que eles venham transbordar de ti, Senhor Deus, e viver Cristo onde eles estiverem. Os guarde, os livre de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, leva-os em paz para suas casas, traz em paz o coral da Cristolândia, os irmãos da Cristolândia, mas também os teus filhos, e impulsiona os teus filhos, leva os teus filhos a fazerem o convite e trazerem outros para ouvirem a tua voz nessa noite. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, continua a nos abençoar. É no nome de Jesus que eu os abençoo. Amém. Vamos louvar o Senhor e não saia sem abençoar pelo menos.